E aí galera, vou fazer aqui o primeiro videozinho de Riftbound do canal. Meu nome é Kombi, quer dizer, meu nome não, né? Meu nick. Então, o vídeo vai ser sobre meu deck, que eu consegui ser campeão do Skirmish, numa lojinha aqui perto de casa, da minha casa, em Sergipe. Então, um deck de Lee Sin, certo? Um deck de Lee Sin, e como vocês viram aí no título do vídeo, um deck de Lee Sin budget, um deck barato. Poderia ser um pouquinho mais barato, mas eu tenho umas cartas que talvez não precise no deck, eu percebi ao longo das partidas, então eu posso falar. Aqui eu tô com o deck que eu estava no Skirmish, mas eu posso falar algumas alterações para deixar ele mais barato ainda. Mas para começo, eu vou dar uma introdução sobre algumas coisas sobre mim, sobre o deck, sobre por que eu escolhi esse deck. Então, eu sou um fanzaço de card game, sempre joguei card game, mas card game físico, esse é o primeiro que eu tô entrando de cabeça. Eu já joguei Magic um pouquinho com os amigos, mas não curti muito o sistema de mana, enfim, sem muitas polêmicas. Mas é um bom jogo sim, tá? Mas esse eu tô de cabeça mesmo, tô viciado, vamos dizer assim. Mas card game digital, eu já joguei vários, e em todos, ou quase todos, eu sempre fui rank bem alto mesmo. Então eu tenho uma bagagem boa, tenho um conhecimento bom para compartilhar sobre alguns card games. Eu posso não ser o melhor deck builder, mas saber jogar, eu posso dizer que eu sei. Então, vamos lá. Eu vou falar primeiro de algumas alterações que eu fiz no deck, do pré-con que eu comprei lá no Origins, que esse era o considerado o pior pré-con de todos, o do Lee Sin, que era o do Victor, da Jinx e do Lee Sin. E ele era o pior de todos, considerado, né? Mas era o que sobrou também na loja, então eu peguei ele e fui jogando com ele. Só o pré-com realmente era muito ruim, então eu fui fazendo algumas alterações, comprando umas cartas mais baratinhas. E de começo, o deck do Lee Sin vinha com esse cara aqui, com um D só. E o texto dele, é meio turvo, mas o texto dele basicamente fala que ele pode gastar um buff e ele pode fazer um desses 4 efeitos. Então isso é muito legal para um deck de Lee Sin, que é um deck que vai ficar buffando o tempo todo. Então eu acabei comprando mais 2 UDIs, me encantei por esses efeitos, certo? E comprei algumas cartas para fazer sinergia com ele. Arena Bar, que é um guia que eu posso exaustar ele para buffar uma unidade exaustada. Então eu comecei a jogar com esse deck melhorado, tentei fazer uma situação mais de hold, porque o Listing Champion, ele dá mais 2 para outras unidades bufadas no Battlefield com ele. Então, tendo muitos bichos no Battlefield, dá para fazer um hold bem forte. Então, tentei fazer uma versão mais hold, mas acabou que da semana anterior ao Skirmish pro Skirmish eu mudei o deck completamente. Porque eu senti que o deck estava muito pesado, o Dir é 6 de custo, eu estava rodando Kiana, que também é uma carta mais carinha, um pouquinho carinha, só tem uma só. E basicamente ela tem Deflect, o oponente tem que pagar, reciclar uma runa para poder targetar ela com a spell ou com a habilidade. E quando ela conquista, ela dá draw 1 e channel 1. Ou channel 1 na runa, né? Exaustada. Mas aí eu percebi depois que esse custo de power dela aqui estava atrapalhando bastante. E aí eu acabei tirando do deck. Então, menos uma carta cara pro deck, né? Então, o deck fica mais budget ainda. Então, vamos lá. Vamos pro deck em si. Mudei ele completamente, como eu disse, para a semana do Skirmish. Porque eu precisava de uma coisa diferente. Não estava funcionando contra os decks da loja do jeito que estava. Então, vamos lá. Estou rodando aqui de drop 2 de unidade. 3 Lonely Poro e 3 Stalwart Poro. Por que eu estou rodando essas cartas? Primeiro, porque o Lonely Poro, para mim, é uma das cartas mais fortes drop 2 que veio no Spirit Forged. Quando ele morre sozinho, ele compra uma carta. Então ele já se paga, é uma carta muito forte.
que se você tiver na mão é sempre bom jogar, porque quando ele morrer ele vai se pagar. E o Stalwart Poro porque ele tem shield 1. Então, levando em consideração que sua lenda vai poder virar todo turno por uma mana e dar mais um para essas unidades, o Lonely Poro é um 3, que quando morre compra uma carta, e o Stalwart Poro é um 3, 4 na defesa, que quando morre, que é difícil de matar, na verdade, né? Que é difícil de matar, 4 na defesa. Então os oponentes às vezes não conseguiam entrar porque tem um Poro com 4 lá. Aí eu ganhava ponto de hold facilmente. Tenho por que 6 drop 2? Na verdade, o deck tá mais para baixo lá, eu vou mostrar depois, mas ele tem alguns guias que são drop 2 também, 4 guias. Então acaba que são 12 drop 2. Era difícil eu estar começando e não ter um drop 2 na mão para jogar turno 1. Spoiler, nas 4 partidas que eu joguei nesse skirmish, eu perdi o dado em todas, então nunca comecei em primeiro nas 4 partidas. Mas também não é ruim começar em segundo com esse deck, porque se você pega um Poro, você joga ele no turno 1, você ainda tem uma mana, você vira o Lee Sin e você buffa o Poro. É muito melhor do que os drop 3 que eu vou falar agora, menos o Lucian, que é um spoiler, mas bem melhor do que o First Mate, certo? Que a habilidade do First Mate é dar Red em outra unidade. Então, drop 3. 3 First Mate, 3 Lucian. Por que essa escolha? First Mate, porque é uma unidade muito boa, dá pra fazer uns combos de dominar 2 Battlefields, dá pra finalizar jogo com ele. Red em outra unidade é muito forte. É uma win condition, basicamente. Dá pra jogar também se você começar em segundo sem algum Poro, sem um drop 2, que é difícil, porque como eu disse tem 12. Mas começar em segundo com ele dá pra começar. Não tá perdendo muita coisa, vamos dizer assim. E 3 Lucian. Por que 3 Lucian? Foi uma das mudanças que eu fiz no deck também, além de botar os Poros. O Stalwart Poro principalmente, o deck estava mais pesado. Mas o Lucian, ele é um personagem muito agressivo. Eu percebi que o meta da loja estava muito em Irelia, Fiora, que são unidades de combate. Então, se eu entrava e deixava meu bicho lá, o cara vinha pro showdown e ganhava de mim. Claro que eu tenho buffs nesse deck e tudo, mas às vezes não dava para contestar. E com o Lucian é basicamente ponto de graça. Ele vai, entra, quando ele conquista, ele fica ready, e aí você pode voltar ele para a base. Então é um ponto de graça e a sua unidade protegida na base. Então é por isso que eu escolhi o Lucian. Como eu disse, tem 4 guias no deck, 3 deles são equipáveis. Dá para usar até a habilidade do Weapon Master dele. Raramente, mas dá. Então esses são os drop 3 do deck. De unidade, né? Drop 4. 3 Navori. 2 Navori Scout. 3 não. 2 Navori Scout. 2 Stellacorn Herder. E 1 Action. Por que Stellacorn Herder? Dava para rodar até 3 dela, tá? Essa carta aqui é muito forte. Na época, se eu não me engano, eu não tinha as 3. Por isso que eu não rodei. Eu tenho as 3 agora, que eu tô montando outros decks. Mas na época eu não tinha as 3. Então eu tava rodando com 2 mesmo. Mas mover e dar draw é muito forte. Às vezes eu conseguia dar 2 draws com ela, 3 draws. Isso desbalanceava a partida e eu ganhava só nisso. E no deck tem alguns anjos guardião, às vezes dava pra proteger ela. E aí ela ficava viva mais tempo, mais draw, igual a GG, basicamente. Essa carta aqui é muito forte. Dá pra rodar 3 no deck. E 2 Navori Scout. Navori Scout faz a mesma coisa que a Kiana, basicamente. Ele tem Deflect. A Kiana tem aquele efeito extra de conquistar e dar um draw ou channel. Mais forte, beleza. Só que ela tem o power, o custo de power. E ele não. Ele é um 4 manas por 4 de poder. Isso aqui, sem custo de power, é insano. Insano. Então ele no deck é difícil de lidar. Difícil de lidar não, mas é enjoado por causa do Deflect. Então é uma carta que, contra alguns decks que gostam de dar alvo, é muito enjoado. E o One Off the Action, que pra mim foi a carta MVP do Skirmish, que eu fui campeão.
Rodaria mais um no deck. Não rodei porque esse foi o único que eu achei. Porque eu literalmente tirei num pacote e eu decidi rodar no deck. E não me arrependo nem um pouco. Daria pra rodar mais um, mas eu não achei, não tinha ninguém por aqui que tava passando. Então, esse one-off fez diferença. Porque o que é que ele tem aqui? Ele tem Weapon Master. E eu posso pagar reciclar duas runas laranjas para ele roubar um equipamento do inimigo e equipar nele se possível. Então, assim, lá na loja que eu joguei, tem gente jogando de Fiora, tem gente jogando de Irelia, e as outras matches que não são esses dois é Victor, Renata, entre outros. Todos esses têm um guia. Victor e Renata tem Vanguard Armory, que vira para gerar 3 tokens, muito forte, 7 de custo. Roubar isso com Action é insano. Irelia tem Anjo Guardião, que eu acho que é o melhor roubo do Action, porque ele não morre, então você perde a Anjo Guardião, ele não vai morrer. Porque basicamente quando ele morre, o guia que tá com ele é devolvido pro inimigo. Mas como é um Anjo Guardião, o Anjo Guardião vai morrer no lugar dele. Então, para mim, é o melhor roubo com ele. Deck de Irelia tem Anjo Guardião, então é muito forte contra Irelia. E deck de Fiora não preciso nem falar. Usa um monte de equipamento para deixar a unidade Might, para ganhar uma runa extra. Então, Action, para mim, foi o MVP do campeonato. Rodaria 2, não é uma carta tão cara. Dá para substituir por algumas mais caras do que ele por um segundo dele, certo? Mas depende de onde vocês estão jogando, na loja que vocês estão jogando. Às vezes só tem deck que não tem guia, aí realmente um só às vezes funciona. Então esses são até o drop 4. E agora vamos pro drop 5. Drop 5 só vai ter um. E eu já vou colocar aqui os dois drops mais caros do deck. Uma Irelia Fervent. Essa é uma carta carinha, eu acho que é por volta de uns 40, 50 reais, 55 por aí. Rodaria mais no deck, tá? Rodaria mais no deck. Precisa? Não, mal vi ela nas partidas. Só vi ela em uma partida contra o Draven e ela fez diferença, tá? Não vou mentir. Contra o Draven ela fez diferença. Eu consegui deixar ela com um might acima do que o Draven tava, que ele tava com 14, eu acho. Eu consegui deixar ela acima. Então fez diferença. Por que eu tenho ela no deck? Porque eu tô montando um deck de Irelia. E eu precisava dessa Irelia para montar o deck. Então eu tinha comprado ela. O deck de Irelia não chegou todo até hoje. Já tem mais de mês. E eu falei, quer saber? Não vou jogar de Irelia, então meu deck não tá fechado. Queria jogar de Lee Sin? Não, queria jogar de Irelia. Mas o deck não tá fechado, vou jogar de Lee Sin, vou jogar essa Irelia no deck. E vai fazer diferença. Fez diferença numa partida. Rodaria mais dela. 2 ou 3, com certeza. Facilmente. Mas aí o deck não seria mais budget, né? Dá pra substituir por outras cartas sem problema. E uma Rain Runner. Eu tô com a segunda Rain Runner no side. Às vezes eu precisava dela, eu pegava do side, botava no deck, tirava uma carta que não era importante para aquela match. Essa carta aqui é muito forte. Muito forte contra alguns decks, né? Decks amarelos que querem matar suas unidades, muito forte. Deck roxo que quer voltar sua unidade para mão, muito forte. Então, Rain Runner é excelente. Às vezes tem partidas que dá para jogar duas dela facilmente. Pronto, essas são as unidades do deck e, claro, o Lee Sin Champion, que eu já falei dele antes. E agora vamos para os spells. 3 Punch First, 2 Charme, 3 Defy, 2 Not So Fast. E eu vou explicar essas cartas agora, depois vou para as próximas. 3 Punch First, não tenho o que falar. É a carta laranja de buff mais forte, na minha opinião. O custo de power dela é 2. Então, por esses motivos, que eu acabei tirando a Kiana também. Porque por mais que ela consiga dar channel numa runa, às vezes o inimigo mata ela antes. Então, você não conseguir recuperar essa runa laranja da Kiana é muito chato. Então, eu preferi só tirar ela, colocar o Navor Scout, que ele já fez o papel dela e eu fico com a runa a mais para conseguir usar nos Punch First. Tô rodando 3 por conta disso. Tô com pouco custo de power laranja.
Que mais? 2 charme. Dá pra rodar 3? Dá. Dá pra rodar 3 charme. Eu tirei o terceiro charme porque uma das matches mais chatas, na minha visão, lá na loja, era a Irelia. E às vezes o charme é bom contra a Irelia? É bom. Só que a Irelia tem deflect, então você tem que pagar 2 recycle, além da carta mais um. Às vezes você tem uma Stella Corn na mesa do cara, e aí você quer puxar uma Stella Corn pra matar ela, mas aí você vai mover ela, você vai dar um draw pro cara fazendo isso. Então, assim, Charme é uma carta muito boa para todas as outras matchups. Contra Irelia é bom, mas é um pouco mais fraco. Aí eu decidi tirar o terceiro Charme, justamente por causa disso. Tô rodando 3 DeFi. Na época, esses são meus agora, porque chegou do deck da Irelia. Mas na época eu só tinha um DeFi. E eu tive que pedir emprestado mais 2. Um rapaz lá me emprestou 2 DeFi para eu jogar o Skirmish. Ajudou bastante, principalmente na match contra a Renata. Daqui a pouco eu falo sobre todas as matches, no final que eu explicar o deck. E 2 Not So Fast. Claro, né? DeFi bom contra qualquer match, né? Eu acho que só Fiora mesmo, que o DeFi não fez tanta diferença, mas o Not So Fast foi muito importante contra a Fiora. Inclusive teve uma match, a última match da Fiora tava 1-1 na match de decisão, que foi o primeiro jogo. O Not So Fast fez muita diferença. Counter Spell, super importante em qualquer deck verde. Tem que ter. Vamos para as outras spells. 3 challenge, que serve mais ou menos como se fosse o charme. 3 disciplina. E aqui são os guias, eu falo já deles. 3 challenge. Challenge já é uma resposta melhor para Irelia. E, na minha opinião, uma resposta melhor para qualquer outra coisa. Ele é um custo mais caro, mas, como eu disse, ele é uma resposta melhor para Irelia, então para mim já está bem bom. Para mim, deck laranja que tem um power um pouco alto, Irelia, um power não, né? Um might muito alto, Irelia, Rain Runner, às vezes o Lee Sin buffando outra unidade, deixa o might dela forte, então ter esse challenge ajuda bastante. Às vezes o cara vai jogar uma unidade importante cedo, você consegue matar ela na base com o challenge. Então, uma carta muito importante para ter no deck. E 2 disciplina, porque é mais uma carta de buff, é um buff bom, um buff que te dá um draw. Às vezes esse mais 2 de might faz diferença para você ganhar uma fight. Se contar ainda mais com o buff do Lee Sin, que claro que você não vai jogar ele na fight, mas antes faz muita diferença, certo? É uma carta no geral muito boa. E aí acabou as spells, vamos para os guias. Aqui vai ficar um pouquinho caro o deck, mas como eu disse, não precisa rodar tudo isso. Coloquei 2 Anjo Guardião, um Zhonya e uma Doran's Blade. Por que essa escolha? Primeiro, como eu disse, são drops 2. Eu queria ter o turno 1 sempre. Então, sempre que não tinha meus poros, os 6 poros, eu tinha essas cartas para jogar no turno 1, para eu não ficar sem jogar nada. Coisa muito importante nesse jogo é você não perder o turno 1. Claro que descer isso é bem pior do que descer o poro, que é uma unidade, mas é alguma coisa. Anjo Guardião protege sua Stella Corn e dá mais 1, que é super importante. Com o buff do Lee Sin é mais 2, então não tem nem o que falar. Protege Navori Scout, ele vai para 5, com o buff do Lee Sin ele vai para 6, esse mais 1 é super importante. Ele morre, ele volta para a base, muito bom. Então é uma carta que até comba com o Lucian, que eu falei, então 3 equipamentos aqui para combar com o Lucian. Às vezes dá para combar, é raro, porque são 3 só, mas é muito importante. Quer dizer, dá para combar, né? Zhonya. Zhonya é uma carta que eu acabei pegando ela muito barata, que eu peguei ela no Origins bem cedo. Muito boa. Serve da mesma forma que um Anjo Guardião, às vezes até anti-cinético com o deck, porque você quer fazer o seu Lonely Poro morrer e ele não morre, ou você quer proteger uma unidade mais cara sua, tipo a Ruin Runner, e o Lonely Poro morre no lugar, então você não consegue controlar o Zhonya. Então dá para tirar esse também, dá para botar outras cartas, certo?
Dá pra substituir por outros Doran's Blade. Claro que Doran's Blade vai custar o Might, o Power laranja. E não é isso que você quer. Você quer ter os os Power laranja pra jogar seus Point First. Mas dá pra rodar. O deck fica mais barato. Como também dá pra rodar outras unidades, custo 2, tem algumas unidades boas também. Tem a unidade 2 mana que você pode pagar mais um pra buffar. Tem a unidade 2 mana que buffa outro aliado. Então é muito bom. Dá pra trocar essas cartas facilmente. Mas no momento meu deck tinha isso, certo? E a Doran's Blade, né? Como eu disse, é uma carta que dá mais 2. Às vezes esse mais 2 faz muita diferença. É muito might. Pronto, esse foi o deck completo. Vou falar um pouco sobre o side deck agora. 2 Disarming Rake, um Not So Fast, porque eu tô rodando 2 no deck, então às vezes eu precisava do terceiro. Um Ajana, um Mistfall, um Tonk, um Emperor's Divide e uma Rinrunner. Cara, esse side, algumas cartas eu nem joguei com elas, meu side não tá perfeito, mas algumas cartas me ajudaram muito, muito. A segunda Runner, eu botava contra decks que queriam fazer você botar pra base, queriam fazer suas unidades morrer, deck amarelo, deck roxo. A segunda Runner entrava facilmente no deck. Tuonk, eu costumava colocar ele na matchup contra Irelia, contra Fiora, porque são unidades que entram com muito might, que se você der um stun, ela não faz nada, volta pra base e você ganha um ponto de holding. Emperor's Divide, não joguei com ele muito. O que é que dá pra fazer com ele no deck? Dá pra ser basicamente um flash. Um flash. Esconde ele lá e ele é um flash, basicamente. Ou joga ele como action mesmo, para ser um flash, só que aí não vai ser reaction, tem menos propriedade para fazer essas coisas, né? Mas às vezes contra um deck laranja que vai dar um punch first, vai deixar o bicho gigantesco, aí você vai, tira seu bicho e pronto. Mistfall, eu coloquei em uma ou duas partidas só, partidas que eu precisava ser mais agressivo, que é contraditório, né? Porque é uma 3 de custo, você vai gastar 3 para não fazer nada. Mas às vezes você precisava daquela agressividade no late game. Você via que o deck do cara era mais controle, você não conseguia mais fazer nada late game, então às vezes era um finisher pro deck. Janna, one-off de Janna também no side, que é basicamente um Fight or Flight. É um Fight or Flight em unidade que não dá para ser counterado. Então, em algumas matches que tem uns bichão muito grandes, tipo Fiora, Irelia, bufa, e aí você joga uma Janna, a Janna faz a unidade voltar para base, o cara perdeu todos os buffs que ele deu. Então eu botava ela no deck sempre que eu jogava contra deck assim. O terceiro Not So Fast, para contra decks que tem muito target nos seus bichos, dá para colocar no deck. E 2 Disarming Rake, muito forte. Esse daqui serviu como se fossem os meus actions que eu não tinha. Cartas de destruir equipamento. Num local que tem Fiora, e que tem Irelia, Disarming Rake, excelente. Então esse é o side. E aqui os 3 Battlefields. Monastery of Hirana, Sunken Temple e Targon's Peak. Monastery of Hirana, não tenho o que falar, é o melhor Battlefield do Lee Sin, porque muito pouco deck consegue abusar disso. O deck de Fiora que eu joguei contra tinha um tipo de buff, ele conseguia usar isso, mas os outros muito difícil. Sunken Temple é o Battlefield que eu geralmente usava quando começava em segundo, não no primeiro round, porque não dava para saber por causa do dado, mas quando eu ganhava a primeira, quando eu sabia que ia em segundo Sunken Temple, porque geralmente eu conseguia botar um Lucian, equipar o Lucian com a, a arminha lá que dá mais 2, a Doran's Blade, e subir com 5 e já comprar uma carta. Então, super importante. O Lee Sin também buffa, consegue chegar no Might muito fácil. E Targon's Peak era geralmente o que eu sempre começava. Todos os rounds eu começava com ele, porque eu não sabia o que é que eu ia ser, primeiro ou segundo, então Targon's Peak. Se eu ganhasse Sunken Temple,
E aí, por último, Monastery. Targon's Peak, se eu perdesse, Monastery e a última Sunken Temple. Então era mais ou menos isso a dinâmica dos Battlefields. Antes eu ainda tentei usar esse Battlefield aqui, Groove of the God Willow. Basicamente ele fala, tá ruim pra ler, eu sei, mas eu tô dizendo, né? Quando você dá hold aqui, dá draw 1. Mas não deu certo. Da vez que eu joguei com ele, uma Irelia ficou em cima lá do Battlefield com todas as runas abertas, dando hold, 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 e ganhou o jogo só nisso. Então, é melhor evitar. Battlefield é isso. E as runas, eu acabei por deixar 6/6 mesmo. Por mais que tivesse muito custo de energia, de power laranja, eu percebi também que tem muitas cartas de Counter Spell que são verdes. Até o Disarming Rake que tá aqui no side, ele tem um custo verde. Então, às vezes você precisava dessa distribuição. Às vezes faltava runa verde, tá? Então, gente, assim, só para terminar o vídeo, eu vou explicar um pouquinho das matchups que eu tive e passar uma visão para vocês do que eu pretendo fazer aqui no canal para dar continuidade a esse conteúdo. É um vídeo longo, que está sendo longo, não sei se a galera vai ter esse tempo todo para ver esse vídeo, mas eu vou me adaptando ao longo do tempo. Eu gosto de falar, como vocês podem ver. Então as matchups foram o seguinte. Primeiro eu joguei contra uma Fiora. Contra uma Fiora, o meu deck, eu já sabia que ia ser uma partida difícil, porque o meu deck é um deck budget, é um deck que não tem tanta resposta para a Fiora. Como eu disse, eu tenho Action e tenho os dois Disarming Rake, que jogaram só a partir do segundo jogo, porque eles eram side. E a primeira partida eu perdi. Foi um amasso, para ser sincero. Já a segunda partida, eu consegui segurar e ganhei rápido. Como eu perdi a primeira, na segunda eu comecei com Monastery of Hirana, comprei muita carta e ganhei. Na terceira partida, foi uma partida que a gente já estava perto do overtime e o overtime bateu dentro da partida, então não foi até o final, foi uma partida disputada por pontos. Eu consegui, com o deck mais agressivo, conseguir mais pontos que ele mais rápido, mas tem que ter aquela diferença de 2 pontos para poder ganhar quando terminar os turnos. E no último turno dele, ele ia conseguir conquistar os dois Battlefields. Ele estava com um Battlefield muito forte, mas ele tinha uma Fiora com Ganking, que podia ficar gigantesca. E ele acabou jogando um dragão 8 mana que mata uma unidade sua. Esqueci o nome dele, Hornets Dragon, coisa assim. Mas nesse turno, eu tinha mana suficiente para fazer um Not So Fast. O Defy não funcionaria, teria que ser o Not So Fast para counterar a habilidade. Então, com o Not So Fast, eu consegui impedir de matar um bicho grande meu. Ah, eu lembrei agora. Foi um Action meu que roubou uma BF Sword dele e ficou gigante em um Battlefield. Então, assim, o Action fez diferença nessa última partida. E é basicamente isso. A segunda partida, eu joguei contra uma Renata. O deck da Renata estava um pouco incompleto, era um player novato. Então, a gente da loja ali também se ajuda, vai dando dica e tudo. A gente não é 100% competitivo. Claro que no skirmish a gente joga mais tryhard, mas a gente sempre se ajuda. Acabou que eu ganhei de 2/0 também da Renata. Não estava um deck completo, mas Renata teve um jogo que ele conseguiu dar algum trabalho ainda. Mas, felizmente, eu abri a minha mão com 3 Counter Spell e para mim, contra um deck de Renata, foi excelente. Seria muito ruim se eu não tivesse pegado bicho nenhum, mas peguei, então deu tudo certo. A minha terceira match foi contra um Draven e aí começou a dar uma pegada, porque já eram as matches da semifinal barra final. O Draven era o deck completinho de Draven mid-range, então um deck super fechadinho, muito bom, muito forte contra o meu deck. Dei sorte que ele não achou nenhum Pharaoh's Forerunner, que é aquela carta 6 de custo, que quando morre invoca 2 bichinhos na base. Essa carta acabava comigo, mas ele não achou, ainda bem.
E eu consegui jogar, como eu disse, a minha Irelia brilhou nesse jogo. A one-off de Irelia foi o único jogo que eu achei ela. Ela conseguiu passar do Might do Draven, que tava com 13 ou 14. Ela conseguiu passar com alguns buffs que eu fui dando pra ela. E consegui ganhar de 2-0 do Draven, por incrível que pareça. Como eu disse, o Lucian é muito importante nessas matches, porque se você vai com seu bicho e deixa ele lá em cima, o Draven vem, mata o seu bicho e compra uma carta. Então acaba que ia ser muito ruim se não fosse o Lucian. O Lucian ganhou muito ponto pra mim de graça, sem o cara comprar carta. Acabava que ele ficava sem carta na mão jogando de Draven. Era insano isso. Então ajudou bastante contra essa match também o Lucian. E na última match, a final, foi contra Irelia. Pra mim, a pior match de todas, porque a partir do momento que ele botou uma Stella Corne, se eu não resolver a Stella Corne, se eu não matar, acabou o jogo, ele ganha o jogo ali mesmo. E foi o que aconteceu na primeira partida. Detalhe, todas as partidas eu perdi o dado. Não sei se eu falei isso já nesse vídeo, mas aconteceu. Eu perdi o dado em todas as partidas. Não sei como, mas perdi o dado em todas as partidas. Então, ele começou, no turno 2 ele já teve Stella-Corne, protegeu com um Anjo Guardião, moveu, Defiant Dance não, Ride the Wind, moveu 3 vezes, comprou 3 cartas e não teve o que eu fazer. Perdi a primeira partida, já estava nervoso, já achei que ia perder, mas vamos para a segunda. Melhorei o deck para isso. Segunda partida, Monastery of Hirana, comprei carta, tive as spells para remover ele, challenge, tive charme, tive Defy para tirar algumas cartas dele, tive punch first, consegui ganhar a segunda partida. Terceira partida, a gente abriu com 2 Sunken Temple, ele tinha o dele e eu o meu. Partida super difícil, nenhum dos dois conseguiu comprar muito com o Sunken Temple, mas a minha mão veio excelente, eu já estava com um side deck para jogar contra ele, tinha os 2 Disarming Rake, então ele jogou um equipamento, eu tirei com Disarming Rake, ele jogou a Stella Corne, eu dei challenge, matei. Então acabou que nessa partida eu fui abençoado, porque eu tinha tudo, basicamente, tudo. Ele jogava a unidade, ele jogou a Irelia como última resposta, eu dei um charme, puxei ela e matei ela. Então ele ficou sem unidade. Uma Irelia sem unidade não faz nada. Mas acabou que ele deu top deck num Draven, aquele Draven que quando ganha um combate ganha um ponto extra. Então ele começou a voltar pro jogo muito rápido. Mas nos últimos turnos eu roubei a GA, a Guardian Angel que ele tinha nele. E ele teve que vir pro meu Battlefield que estava estacado. Botou uns buffs, mas eu tinha outros buffs mais fortes e acabei que ganhei. Então foi assim que terminou o Skirmish contra a Irelia, pegado 2-1 na final. Começando perdendo, não ganhando nenhum dado, com deck budget, mas consegui. Então esse é um resumo de como foi. Tá aqui a playmat, tá aqui a Anjo Guardião com o nome de campeão que vocês não vão conseguir ver aqui, porque tá meio merda esse celular. Mas se o conteúdo for pra frente, eu arranjo um melhorzinho. E é basicamente isso. E aí agora, como eu disse, eu vou só falar mais um pouquinho sobre como eu vou dar continuidade ao conteúdo do canal. Então, eu vou tentar. Tô tentando, na verdade, né, fazer mais alguns decks budget, porque como eu já disse, eu não tenho tanto dinheiro assim também, então não tenho como fazer os decks que eu queria fazer. Eu queria jogar de Kai'Sa, mas Kai'Sa é um deck muito caro. Eu até pensei numa versão mais barata. Vamos ver. Mas é difícil. Kai'Sa é difícil ter alguma versão barata que boa, que rode bastante bem. Mas eu tô tentando fazer um MF budget com bastante coisa para dar gank, draw, sem ser Aurora, tá? Então, tô tentando fazer, tô atrás de fazer. Fiz o deck de Irelia, como eu falei, que eu peguei algumas cartas dele. Ainda não chegou todas, mas fiz alguma coisinha, posso apresentar depois. Tá rodando com uma Defiant Dance no deck, que é a signature dela, a spell signature dela, mas é porque eu tirei no pacote, então tá no deck. Dá pra jogar sem.
Eu tenho um amigo que joga com deck de Irelia de 40, 50 reais e joguei algumas partidas lá nos Nexus Knight da vida. Então dá pra se divertir. Nada muito caro, 40, 50 reais, certo? Tô fazendo um deck de Lux também. Esse mesmo amigo tirou a Legend da Lux no promo pack e eu falei que se ele tirasse e me desse, eu ia tentar fazer um deck. Tô tentando fazer, já tô comprando algumas cartas, então tem mais um deck para apresentar para vocês. Vou tentar fazer gameplay também. Não tem como eu fazer física ainda, não tenho aparelhos para fazer física ainda, mas posso fazer online, posso explicar algumas coisas, posso tirar dúvida, posso gravar alguns jogos e explicar o que eu errei ou o que o oponente errou para dar umas dicas para vocês. Montagem de deck barato, a gente pode também tentar. Como eu disse, eu não sou bom em fazer deck build, mas eu posso tentar trabalhar em fazer algum deck build, algum deck, né, mais barato, que eu sei que muita gente quer entrar no jogo, mas às vezes quer um deck baratinho, de 50 reais no máximo, 60 reais. Dá para fazer? Alguns decks dá, outros não. Mas a gente tenta, né, para fazer novas pessoas entrarem. O intuito é que a comunidade cresça. Principalmente aqui onde eu moro em Sergipe, mas principalmente no Brasil, né? E fazer o jogo crescer junto, porque é um jogo que eu estou me divertindo bastante, é um jogo que eu quero jogar por muito tempo e quero ajudar o próximo sempre. Então, qualquer coisa, foi um vídeo longo, mas qualquer coisa, tamo aí, tamo junto, só comenta aí que precisar de ajuda, qualquer coisa fala comigo em alguma rede social, no Discord, o que quer que seja. E tô aí para qualquer coisa, para ajudar. Valeu!